tema de hoje é um tema que a gente gosta muito de conversar sobre, que é a influência do materialismo na nossa vida e a influência que esse materialismo tem como causa do sofrimento espiritual. Na pergunta 76 do Livro dos Espíritos, que é a primeira pergunta da segunda parte, Kardec pergunta: o que são os espíritos? São os seres inteligentes da criação. Nós somos os seres inteligentes da criação. Se vivemos muitas etapas de encarnação, estamos aqui passando por uma outra etapa e vamos passar por outras e outras. Que tipo de construção é essa que a gente quer para a vida da gente? Vivência espiritual não é necessariamente você ter uma filiação religiosa. Então, uma carteirinha lá, eu faço parte de tal, como se fosse um clube. É viver o transcendente, é aquela ligação que você deve ter com algo que está fora do plano da matéria. E isso é uma coisa que é uma busca que é pessoal. Isso é pessoal e intransferível. Meu irmão mais novo nunca gostou muito de estudar. Era sempre muito problema na escola. Embora desde cedo sempre foi o mais inteligente da casa. Porém, para estudar ele não gostava. Aí ele chegou um dia para mim aqui no centro. Fez: eu assisti tua palestra e é verdade mesmo que a pessoa reencarna. Eu disse: vai. Vai passar por tudo aquilo de novo, de escola, tudo. Eu disse: vai. Ele: meu Deus do céu. Só em pensar que eu vou ter que ir para a escola de novo na próxima encarnação, eu já estou agoniado já. Eu fico tão agoniado só de pensar. De tudo, quando você falou, a única coisa que eu fiquei preocupado foi com isso. De ter que ir para a escola, tudo de novo. Pois é. Eu dei um livro para ele e ele leu esse livro todo. Aí o autor, lá pelas tantas, no final do livro, o autor espiritual diz: quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você tem. Aí ele disse: olha, eu gostei muito do livro, mas não quero mais nenhum outro não. Porque está dizendo que se você tiver mais conhecimento, você tem mais responsabilidade. E eu não quero ter mais responsabilidade nenhuma. Já foi demais essa para mim. Na pergunta de número 913 de O Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é um grande tratado de lógica, tanto que muitas pessoas, mesmo sem serem espíritas, gostam muito desse livro, porque ele obedece a uma sequência, uma lógica fantásticas. E na questão 913, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: de todos os vícios, qual é o pior? Qual é aquele que gera mais problema para a pessoa? E aí os espíritos respondem: sem sombra de dúvida, o egoísmo. Porque se você observar bem, na raiz de todos os males, de todos os vícios humanos está o egoísmo. Desenvolvemos uma maneira de se comportar que primeiro eu, para depois o outro. Porque senão eu não vou sobreviver. E até quando a gente está viajando de avião, quando naquela fase inicial, antes do avião decolar, que são dadas instruções: em caso de despressurização, máscaras vão cair. Primeiro coloque a sua máscara e depois coloque a máscara do outro. Claro, porque se eu perder a minha consciência, eu não vou poder ajudar ninguém. Então tem lógica que primeiro eu me organize para depois eu poder ajudar alguém. Isso tudo é muito diferente do egoísmo. Como funciona o egoísmo? Tempo de crise econômica e crise alimentar. Então você vai no supermercado e os alimentos são escassos, mas está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo precisando muito de alimentos. Aí você vê lá, você chegou mais cedo e você viu um item em promoção e você leva todos os itens para você. E você está pouco ali se lixando. Se depois de você vai chegar alguém e que vai estar precisando tanto quanto ou mais você,
não vai encontrar nada. Um colega da minha área de trabalho me contou uma experiência muito interessante que ele teve quando viveu um tempo fora do Brasil, num país mais desenvolvido. Certa vez, logo no início desse estágio que ele fez fora do Brasil, ele chegou um dia para trabalhar no hospital, bem cedo, muito cedo pela manhã. E o estacionamento estava muito vazio. E aí ele foi colocar o carro próximo à entrada. Aí a pessoa de lá que estava com ele disse: não, vamos colocar o carro lá do outro lado, bem longe da entrada. Ele fez a volta no carro e ficou intrigado com aquilo ali. Ficou intrigado, colocou, desceu, andando. Depois você vai perguntar: porque se tem tantas vagas próximo à entrada, eu vou colocar o carro lá longe. Aí o rapaz disse que era de lá. Disse porque as vagas de perto é para quem chega atrasado. Que se a pessoa chega atrasada, vai ter menos tempo. Então é melhor ele estar mais perto da entrada. Aí ele ficou assim, meio que intrigado. Por quê? A gente foi acostumado e foi educado a simplesmente ter as situações mais vantajosas para a gente. Na proposta centrada no próprio ego, do egoísmo, sempre a gente vai querer o melhor para a gente. E não só em qualidade, mas em quantidade. E se as pessoas puderem não ter absolutamente acesso a nada, só você tendo acesso, melhor ainda. Para se ter aquele sentimento de que você pode e os outros não podem, e ninguém pode, apenas eu e ninguém mais. Sendo que o custo para a vida da gente e para a sociedade como um todo é altíssimo. Nessa linha de raciocínio, é um custo muito alto. E isso acontece também atrelado à questão do materialismo. Temos um exemplo, nós que somos espíritas, de uma pessoa que conseguiu exemplificar isso que eu estou falando, que é o Chico Xavier. Você imaginou uma pessoa que conseguia angariar milhões e milhões e milhões de reais em direitos autorais daquelas obras e não ficar com um só real. A primeira vez que eu estive na casa que ele morou, uma casa muito simples, mas muito simples mesmo, uma cama super simples, tudo simples lá, impregnado de uma energia incrível, só pelo fato dele ter estado ali. Algumas vezes as pessoas chegavam e faziam doações vultuosas. Uma vez fizeram uma doação de uma fazenda no estado do Mato Grosso, foi de Goiás, não lembro direito, lá no Centro-Oeste. Nem passou por ele, já foi direto para a Federação Espírita Brasileira. Não ficava com nada. E, no entanto, tinha tudo. Certa vez perguntaram para Buda qual era o homem mais feliz do mundo. E ele foi bem claro: aquele que tem menos necessidades. O homem mais feliz do mundo é o que tem menos necessidades. Se a gente condiciona a nossa vida, a alegria da nossa vida, a qualquer coisa no mundo da matéria, a gente está fadado ao fracasso. Eu vou ser feliz quando eu tiver isso. Quando você tiver isso, você quer aquilo. Quando eu tiver aquilo, eu quero mais aquilo outro. E assim vai. E não tem limite. Tem que parar mesmo e compreender de uma vez por todas que nós somos seres espirituais. O casal se separa. Primeira coisa que vai ter, em geral, se tiver algum bem, ou quase nenhum bem mesmo, for pouquinho, vai existir briga. É muito raro não ter a briga, não ter confusão por conta disso ou daquilo, que fui eu que comprei, foi você. E muitas vezes quem paga o pato são os filhos. Passa um tempo,
Se acostumou com a separação? Vocês acham que é comum a pessoa dizer assim, a outra arrumou um companheiro, ou o companheiro, o ex-companheiro arrumou uma nova esposa? Começou a se dar bem, tocar a vida lá para frente, e você olha e diz assim, rapaz, graças a Deus que a pessoa agora se encontrou um novo caminho, está sendo feliz, que ela ou ele sejam felizes aí, eu só desejo isso, o bem para eles. Vocês veem isso frequentemente? E por que será que não vê? Vocês têm alguma dica por que não vê? Qual é a palavrinha? Aquele vício que a gente falou no início, que está na pergunta 913 do Livro dos Espíritos, de Kardec. Egoísmo. Porque se não for comigo, também não vai servir para ninguém. Se não for comigo, toma logo para o lado pessoal, né? Eu não fui capaz de fazer feliz e outro está sendo. Oxe, estou fora. Deus me livre, fala sério. É bom que dê um problema aí ligeiro. Mas você não deseja. Que coisa boa. Que maravilha. Fulaninha arrumava tanto problema para a minha vida. Era um estresse danado. Chegava em casa, era só confusão. Agora está calma. Que me cara é um santo, é um milagreiro. Ou então o oposto, né? O cara só chegava embriagado, alterado. Agora parecendo um cordeirinho. Que santa. Graças a Deus. Mas não. Seu pensamento é lá o quê? De ciúme, inveja, toca no orgulho, né? A vaidade e o ego ferido, doído. Egoísmo sempre está na raiz. Veja que eu falei, vaidade, orgulho, ciúme, inveja, poderia falar outros todos, tudo a raiz é o egoísmo. E por que a gente fala tanto e tanto desse danado desse egoísmo, atrelado ao materialismo? Porque essas são as grandes causas do sofrimento que a gente tem. Se a gente conseguir entender isso, mas é difícil demais resolver uma situação como essa, e isso vai ter solução? Bem, se a gente aqui de repente tem um vazamento aqui, qual será a primeira etapa para a gente sanar esse vazamento? A gente descobrir onde é. Porque se a gente não descobrir onde é, a gente não vai ter como resolver. Primeira etapa que a gente tem dentro desse processo é o reconhecimento de onde estão as nossas emoções, onde estão as raízes do mal que existe em nós, porque o mal que existe no outro não temos como resolver. Não temos como resolver. A gente resolve o que está dentro de nós. Então a primeira etapa é a gente reconhecer isso. Reconhecer que existem essas lacunas e trabalhar fortemente para solucioná-las com o tempo, que isso não tem como resolver em curto prazo. Na questão de número 917, já no finalzinho da terceira parte dos Espíritos, Kardec pergunta, e como é que faz para resolver esse negócio? Como é que resolve uma bronca desse egoísmo? A resposta é simples. É quando a questão moral prevalece na pessoa. Quando você vai fazer aquela coisinha que evoca aquele monstro que é você, que sempre foi, e você pensa, olha, deixa eu agir só agora. Uma vez eu estava apressado, atrasado para chegar no trabalho, e aí eu vi na rua que uma pessoa ia querer atravessar, mas eu apressado, aí eu passei.
Aí quando eu olhei para o retrovisor, o carro que estava atrás parou o trânsito todo para que algumas 2, 3 pessoas passassem. Aí foi aquela sensação de vergonha. Eu disse, rapaz, não custava nada, né, eu ter parado. Por quê? Não era 30 segundos que eu ia a mais ou a menos, não ia fazer diferença nenhuma. Eu fiquei refletindo assim, pensando comigo. É uma pequena coisa, né? Mas você fica pensando. Tem um colega nosso, palestrante espírita, muito engraçado ele. Ele estava com a filha dele no hospital e chegou, estava internada, tudo, né? Ele lá no hospital público e de repente chega isso há muito tempo atrás, porque hoje já tem outros processos aí. Infelizmente, a droga se tornou uma coisa muito epidêmica e a gente está vendo muita coisa aí por conta do uso de substâncias, né? O uso de drogas ilícitas. Então, hoje em dia, muitas vezes as pessoas pedem as coisas para trocar por drogas e, infelizmente, é uma situação muito séria. Mas esse fato tinha ocorrido há muito tempo atrás, quando essa situação ainda não estava caoticamente instalada no nosso país. Ele estava no hospital, de repente chega um cidadão e disse, ô filho de Deus, eu estou com minha filha aqui numa situação tão ruim, sem a passagem, e aí contou a história toda. E ele olhou e disse, tá bom, eu entendo que sua situação realmente está bem difícil. E foi lá e ajudou. E ajudou o cidadão. Conversou, né? Deu palavras de consolo também, fora o auxílio material, aquela situação toda. E aí, quando ele estava no estacionamento, para ir embora, eis que a pessoa se aproxima de novo dele. Aí ele abre o vidro, chateado. Rapaz, você de novo aqui? Ele, não, é porque eu vi o senhor indo embora, eu só queria dizer que o senhor fosse com Deus, que eu ia orar pelo senhor. Aí ele dizendo para mim, rapaz, eu estava tão bem até aquele momento, né? Eu já feliz, indo para casa, que eu tinha feito uma boa ação, e de repente, já no apagar das luzes, indo embora, eu faço uma coisa dessa. Eu fiquei chateado comigo mesmo. Você não está preocupado com os outros, só o seu bem-estar. Sincronizar a vida em equilíbrio, em harmonia, com amorosidade, compaixão, com paz, sem gerar pesos adicionais para a vida dos outros, vivendo a sua vida com leveza, sem se escravizar a coisas. Esse é o nosso desafio. Imersos estamos no mundo muito da matéria. E é necessário que a gente saia um pouco disso e a gente procure perceber dentro de nós, fazer aquela pergunta quando a gente estiver sozinho em casa, na frente do espelho: o que é importante para mim? O que é que eu quero para a minha vida? Não é o que A, B, C ou D quer para a minha vida, não. O que é que eu quero para a minha vida? A gente tem que ir em busca do que a gente quer para a vida da gente. A gente vai transcender essa existência física e é necessário que a gente leve minimamente uma bagagem de construção espiritual. Então, essa casa aqui, e hoje em dia é gravado, no futuro vai servir para as gerações que vão após a gente. Muitos de nós, só vai ter mesmo uma ideia do que isso vai apresentar lá na frente. Talvez até no mundo espiritual. Eu sei que o dia a dia da gente é muita coisa, né? Muitas obrigações, responsabilidades. Mas é o que eu vou falar aqui para essa casa, mas serve para as outras casas espíritas, todas as casas espíritas. Casa espírita é um grande foco de luz. Você repare que uma casa espírita,
não pede absolutamente nada a ninguém. É só doação. Os espíritos que aprontam tudo isso aqui, eles chegam muito cedo. Deixa tudo pronto. Eles já sabem quem vai vir, qual é a necessidade de quem vai vir, o que precisa. À medida que a gente está aqui, o que a gente precisa, que muitas vezes não é o que a gente quer. O que a gente quer, às vezes, a gente é feito uma criança que está doente e quer um pote de sorvete e o pai e a mãe não dão. O que a gente precisa, não o que a gente quer. O que a gente precisa, a gente recebe. Mas a gente tem que estar com a mente aberta e a consciência expandida para receber todas as benesses que são derramadas sobre nós. Que se a gente não sintonizar, obviamente, o substrato não chega no receptor. Tudo que a gente precisa, todos os recursos que a gente precisa para o nosso processo de evolução, para o nosso processo de aprendizagem, está dentro de nós. Somos partículas divinas. Somos partículas divinas. Nós temos dentro de nós todas as ferramentas e os instrumentos necessários para a nossa evolução, para a extinção da nossa dor, do nosso sofrimento. E tudo isso só se vai fazer quando a gente conseguir extirpar esse egoísmo que existe dentro de nós e deixar brotar o amor. Que fora do amor não vai haver jamais solução para nada. Nada. Porque Ele mesmo já é a solução para tudo. Absolutamente tudo em nossas vidas. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia. Estamos aqui, Senhor, de mentes e corações abertos, para que o Teu amor possa penetrar no imo do nosso ser, que possamos expandir a nossa consciência e possamos perceber a Tua presença magnânima nesta humilde casa de oração, que os benfeitores espirituais que se posicionam ao nosso lado possam canalizar as energias benfazejas que descem, luminescentes do alto, penetrando nas mentes desejosas do Teu amor. Senhor, Tu que és o caminho, a verdade e a vida, permanece, Senhor, ao nosso lado, nos conduzindo pelas veredas muitas vezes tortuosas da nossa existência. Sede o farol que ilumina esses caminhos e permite que nós possamos sempre Te ter como um instrutor carinhoso e querido. Abraça-nos, envolve-nos, transfunde-nos da Tua excelsa luminosidade amorosa e potente. Que o Teu amor, Senhor, possa sempre ser a bandeira levantada por todos nós e que os Teus prepostos estejam sempre a nos auxiliar dentro do trabalho de divulgação do Teu Evangelho, que é toda uma cascata de amor e de alegria em nossas vidas. Permanece conosco, Senhor, hoje e agora, para todo sempre, que assim seja.